Então, alunos, continuando a nossa aula de hoje, nós falamos, a primeira aula 44, aula 45, nós vamos trabalhar outras doenças causadas por bactérias. Peço novamente que vocês continuem acompanhando a aula aí pelo livro de Ciências do 7º ano, agora página 156 em diante. Lembrando, pessoal, nesse intervalinho de uma aula e outra, eu espero que vocês tenham lido na página anterior, 155, aquele box lá que discute a conexão entre ciência e saúde, que vai falar sobre diarreias, quais os sintomas, o que causa, enfim. É importante vocês lerem o texto como um todo e também ler esses box, porque ele traz informações importantes, complementares sobre o conteúdo. Então vamos lá. Continuando aí, uma outra doença também conhecida, importante quando se fala de doenças causadas por bactérias, é a tuberculose. A tuberculose é uma doença que até um tempo atrás, além dos sintomas, das complicações de saúde para as pessoas que tinham tuberculose, é uma doença muito carregada de preconceitos, de estigmas, é relacionado a pessoas que têm uma vida muito desregrada, enfim. E não é assim, é mais do que isso, A gente precisa ficar atento para conhecer a doença, conhecer o causador da doença, saber como é possível os tratamentos, o modo de prevenção, para evitar esses tipos de ideias equivocadas, preconceituosas. Porque isso, gente, não ajuda em nada no tratamento, muito pelo contrário. Infelizmente, algumas pessoas portadoras de algumas doenças sérias, importantes, elas têm receio, vergonha de procurar ajuda médica, porque elas acham que serão discriminadas, que serão, serão tratadas com desrespeito, com preconceito. E não é, gente, isso não serve para nada. O que ajuda é, primeiro, evitar o contágio, evitar adquirir aquela doença. Mas sendo contagiado, adquirindo aquela doença, uma bacteriose, uma verminose, uma parasitose, é procurar tratamento médico específico e com a urgência devida, tá bem? Vamos lá então, tuberculose. Ela é causada por uma bactéria conhecida como bacilo de Koch e compromete de forma muito severa, muito importante, muito séria os pulmões. Bom, então aqui, essa bactéria, Mycorium bacteria tuberculosis, aqui tem um desenho dela, como é que ocorre a transmissão aqui o desenho dela, Como é que ocorre a transmissão dessa bactéria? Ocorre de uma pessoa para outra, de uma pessoa contaminada para aquela, através de novo, gente, gotículas expelidas pela pessoa que está doente. Quando ela fala, quando ela espirra, quando ela tosse. Então para evitar tuberculose, olha, se tem ali alguém tuberculoso, sai de perto, não chega perto, vamos. Gente, já falei, preconceito não ajuda em nada, nada. A questão é, uma pessoa que está com tuberculose, ela precisa sim tomar os devidos cuidados, fazer o tratamento. E a pessoa que está ali, que não tem também, evitar também o contato direto. Então, de novo, vai tossir, espirrou ali, às vezes no acompanhamento ali dentro de casa com aquela pessoa, é ficar atento, ter os cuidados de higiene necessários. A pessoa com tuberculose, quando ela tosse, muitas vezes sai sangue ali na tosse, naquele catarro. Então, evitar ter contato com aquele lenço ali, com aquele papel no seu tecido que a pessoa está, que vem mesmo sangue, como se fosse ali aquele catarro ali com sangue. Enfim, de novo, fazer o tratamento, isso é muito importante. Em muitas doenças, as pessoas procuram tratamento,
cheia ali de preconceitos contra elas mesmas, de receios que deveriam ser tirados fora, né? Aí faz o tratamento, inicia o tratamento que o médico passa. Muitas vezes, gente, muitas dessas doenças, dessas bacteriosas, dessas doenças aqui que nós já falamos na aula da semana anterior, viroses, bacteriosas, parasitoses, são doenças que têm tratamento adequado na rede pública. E aí as pessoas procuram esses tratamentos, melhoram, né? Melhora aqueles sintomas. Pô, tô curado, muito belezinha, não preciso mais desse tratamento. Não pode, porque a doença não foi curada totalmente e ela pode voltar ainda pior, gente. Tem que ter muita atenção em relação a isso, tá? A vacina, né, contra a tuberculose, ela já existe, é a BCG, que vocês aí, na idade que vocês têm, devem muito provavelmente terem tomado a BCG quando crianças, né? Diferente talvez aí de alguns dos pais, avós de vocês, né? A BCG é uma vacina, por exemplo, no meu cartão de vacina está escrito, né, que quando eu nasci, que o médico, como é que era a administração dessa vacina? A família, os pais deveriam conversar com o médico a respeito e verificar se o médico de fato se aquela vacina deveria ser administrada ou não. Eu tomei a vacina, mas tinha esse lembrete lá no cartãozinho, no meu cartão de vacina. Vocês não, né? Muito provavelmente vocês nascem, a BCG já é uma das vacinas que está incluída, né, oferecida na rede pública, no sistema público de saúde, para ser administrada a crianças ali, né, logo nos primeiros anos aí no início da vida. Né? Bom, e quando a pessoa está com tuberculose, o tratamento é o antibiótico, fazer o tratamento exatamente de acordo com a prescrição médica, pelo tempo que o médico recomendar. Bom, e aí, de novo, e aí não, né? Desculpa. Então, aqui mais uma vez a foto dessa bactéria que causa a tuberculose. Bom, novamente, né? Como é uma doença muito importante, assim como nós falamos lá na leptospirose, vamos falar aqui da tuberculose também. Como é que ela está aí pelo mundo, né? Então, nós já dissemos que é causada por essa bactéria, Mycobacterium tuberculosis, que afeta de forma muito comprometedora os pulmões. A tuberculose, ela é multiresistente. O que quer dizer isso? Ela não responde a 2 tratamentos com antibióticos mais fortes. Então, os tratamentos contra essa forma, eles são muito caros, são limitados. Bom, os 30 países mais afetados por essa doença, né? Olha aqui quais são. Infelizmente, o Brasil é um deles. Bom, e aí são 10 milhões de novos casos, 1,6 milhão, né, de mortos por tuberculose, 558 mil casos de tuberculose resistente, cujo tratamento é extremamente difícil, gente. Então, é uma doença que a gente precisa ter atenção. Não é preconceito, não é medo, é atenção. Bom, o modo de contaminação aí, né? Uma pessoa doente, quando está falando, conversando, espirrando, né? Ali se ela pode espirrar, tossir ali e sair sangue, então muito cuidado para não ter contato com esse sangue, com essas gotículas contaminadas, né? Bom, uma outra doença também importante, que também acomete muitas pessoas. Então, aquilo que nós falamos ali, acabamos de falar na aula 44, né? Gente, essa etiqueta da tosse, como tem sido muito divulgada, ela é importante, né? Para bactérias que atingem, que comprometem o sistema respiratório, a atenção ela é importante, assim, vai tossir, vai espirrar, não fica tossindo, tá gripado, tá achando que tá gripado, não fica ali conversando, vai visitar uma pessoa que está debilitada, acabou de passar por uma cirurgia, tá lá no leito do hospital, um bebezinho recém-nascido, a mãe que acabou de dar luz, não conversa perto, sabe? Não fica ali falando,
aquela com bebezinho, não. Isso agora da gente estar usando máscara, né, nos previne da Covid aí, do coronavírus, mas ele é importante também, deveria ser uma prática, né, importante para outras doenças, tá? Bom, então pneumonia, ataca os pulmões, e começa ali, em geral, a pessoa tem uma febre alta, dor no peito, nas costas, uma expectoração, aquele catarro, uma tosse ali que não passa, né? A pneumonia, ela é muito perigosa, gente, especialmente em pessoas mais idosas. Então, às vezes, acontece de um idoso que vai para o hospital por conta de um problema de saúde, né? Fazer uma cirurgia, enfim, está ali se recuperando de algum outro problema de saúde e no hospital, infelizmente, contrair a pneumonia. Então, o que acontece? Por que dos idosos, né? Porque as defesas, a imunidade das pessoas de mais idade está um pouco ali comprometida, pode estar comprometida. E aí a pneumonia, a bactéria já chega e toma conta e traz consequências muito sérias, compromete de forma muito séria o sistema respiratório, né? Então, de novo, atenção, né? Não preconceito, deixa isso aí de lado. O tétano é uma outra doença que também, de certa forma, a gente tem conseguido ter um controle, né? Ela é causada por uma bactéria chamada Clostridium tetani. Lá no livro tem aqui o slide, lá no livro também vocês conseguem acompanhar. E como é que se dá a transmissão do tétano, dessa bactéria Clostridium tetani? Ela se dá em consequência quando a pessoa tem um corte, uma queimadura, um ferimento na pele, quando a pele está ali exposta, né? O tecido epitelial ficou exposto. E desde que aquele objeto que fez ali o corte, o ferimento ali, esteja contaminado. Então, por exemplo, sabe aquelas latas sucatas que a gente acha ali na rua? Né? Assim, gente, não tem que pôr a mão. Se machuca, a gente pega um objeto ali de ferro, ali de alguma coisa de alumínio, sabe, essas latas, né, jogadas ali de qualquer forma. Você vai brincar com elas para quê? Vai tocar para quê? Se for pegar para tirar, para dar o destino correto, é com muita atenção. Atenção para não se cortar, porque se cortou, aquele objeto ele está contaminado, você pode sim adquirir o tétano, tá? Mas, olha só que importante, existe vacina antitetânica. Essa é uma vacina que nós podemos tomar ao longo da nossa vida e que muitas vezes, né, nós adultos, quando vamos entrar num serviço novo ou às vezes de tempos em tempos aqui né, o exército, vai ali de certa forma, olha, tem uma missão importante, tem alguma coisa, traz seu cartão de vacina, traz o cartão vai mudar de cidade, traz o cartão de vacina de toda a família. Por quê? Porque ele vai conferir se a vacina antitetânica está em dia. Se ela não tiver, ela deve ser administrada novamente para que a pessoa, por um acaso, tenha contato, né, com algum objeto que esteja contaminado, não venha adquirir a bactéria causadora do tétano. Quais são os sintomas do tétano? Espasmos musculares. Espasmos são esse, sabe assim, olha a figura aí, né? Você tá meio que parece que dá uma falha ali, né? Rigidez no pescoço, uma tontura, um suor que não passa, febre alta e as palpitações no coração. Ah, gente, não tem nada, tô sentindo. Procura o médico, né? Conte o que aconteceu, que ele vai avaliar. Né? Então aí existe também o soro antitetânico, que se a pessoa teve contato, machucou com um prego, com um objeto cortante, perfurou ali, né, a pele, procura o serviço de saúde o quanto antes, para que seja administrado o soro antitetânico, tá bem? Bom, aqui, né, um mapa de distribuição do tétano.
nas áreas aí, aqui o país, ó, um mapa de distribuição e incidência anual a cada 0,02 a 0,15 por 100 mil habitantes, tá bem? Bom, uma outra doença, essa talvez nem todos tenham ouvido falar, porque pneumonia, tétano, enfim, são doenças que às vezes mais conhecidas. Febre maculosa, às vezes nem todo mundo já tem ouvido falar, mas ela também é uma doença causada por bactéria. É transmitida, aquilo que o livro colocou lá na página 154, as formas, as possibilidades de transmissão de doenças causadas por bactérias. Então, a febre maculosa, ela é uma doença transmitida ao ser humano por carrapatos. Os locais onde as pessoas podem contrair a doença estão relacionados normalmente à presença de capivaras, que é o desenho que está aí no livro de vocês, a figura 6.21, tá? É uma imagem lá das capivaras numa represa no estado de São Paulo. Bom, que abrigam, por quê? Porque a capivara abriga a presença das capivaras que abrigam esses carrapatos que vai transmitir a febre maculosa, pode transmitir ao ser humano. Não é uma doença comum, mas é muito grave. E não existe nenhuma vacina que possa prevenir o contágio dessa doença. Bom, o contágio, que possa prevenir que a pessoa adquira essa doença. Então, o carrapato estrela, por isso que muitas vezes em atividades militares, ou mesmo quando a gente vai aí para o campo, para um passeio, a gente tem que evitar o contato mesmo com o carrapato, porque o carrapato pode nos transmitir essa doença. Bom, e aí então o carrapato estrela, que está ali na capivara, ele pode passar a doença para os seres humanos. A febre maculosa, gente, como disse no slide anterior, ela não é muito comum, mas ela pode sim ser fatal em 60% dos casos. É muito sério isso. Bom, e aí, então, mais um slide aí, uma imagem, para a gente colocar aqui. O que é essa febre maculosa? Que doença é essa? É uma doença grave, como nós já dissemos, transmitida ao homem pela picada do carrapato estrela, que esteja infectado com essa bactéria aqui, Rickettsia rickettsii. Os sintomas, eles iniciais, começam a se manifestar ali lá pelo 14º dia, após o contato com o carrapato, e são semelhantes aos sintomas de outras doenças, como a dengue, a gripe, uma gripe muito forte, Então, quais seriam eles? Febre alta, dor de cabeça, dores no corpo, principalmente ali nas pernas, um mal-estar sério que não passa, náuseas, vômitos, manchas avermelhadas na pele. Bom, aí agora a gente vai falar de uma outra doença. Essa também, a hanseníase, assim como a tuberculose e outras doenças, elas também, infelizmente, ainda hoje são carregadas por um preconceito, gente, que não deveria existir, Infelizmente, as pessoas podem adquirir doenças. Algumas doenças, elas são sim adquiridas porque, de fato, as pessoas não tomaram cuidados simples de saúde, Não se preveniram. Quando vocês estudarem lá, no 8º ano, como está até aqui no livro, nós formos estudar as doenças, as infecções que estão relacionadas, como diz aqui no livro, infecções transmitidas pelo contato sexual, Então, são doenças que, infelizmente, as pessoas podem adquirir porque não tiveram uma conduta adequada. E aí, outras doenças, que as pessoas, e essas primeiras, voltando aqui, elas são, sim, infelizmente, carregadas de preconceito. As pessoas se sentem envergonhadas por, às vezes até, infelizmente, procurar um serviço de saúde, por dizer que estão contaminadas com essa doença.
mas isso não ajuda. Se a pessoa não procura tratamento correto, ela pode estar proliferando aquela doença, transmitindo para outras pessoas. Se elas procuram lá o serviço de saúde, mas não compartilham essa informação com as pessoas que necessariamente devem saber da condição daquela pessoa, ela também pode estar ali transmitindo, né, pelo contato, essa doença para outras pessoas que são importantes, que convivem com ela. Bom, e aí a hanseníase entra nessas doenças aí, que são, infelizmente, né, vistas como doenças de pessoas que, eita, que vida é essa que a pessoa leva para adquirir uma doença dessa, né? E não deveria ser assim, né? A gente, se está doente, de novo, estou sendo repetitiva porque isso é sério, isso precisa ficar claro para a gente. É procurar um serviço adequado de saúde, não ter vergonha, não ter preconceito e tomar as medidas que são necessárias, tá? Então vamos lá, olha só, a bactéria e hanseníase não tem cura, gente, não tem cura, tá? Mas tem tratamento, isso é importante. A doença, né, a bactéria que causa a hanseníase é a Mycobacterium leprae. Bom, a doença ela vai atingir de maneira principal, né, a pele e os nervos periféricos, as terminações nervosas mesmo ali da nossa pele. E pode causar incapacidade física, ela vai tirando a sensibilidade da pele. Por isso que existem, às vezes vocês já viram alguns cartazes que falam sobre hanseníase, que a pessoa põe a mão assim, por exemplo, numa superfície quente, tá lá cozinhando ali perto de um ferro de passar roupa e ela simplesmente não sente a temperatura, né? Porque ela vai perdendo a sensibilidade daquela região e aí ela pode se queimar, enfim, tem um outro problema sério, né? Essa bactéria, né, a Mycobacterium leprae, que causa a hanseníase, ela é transmitida pelas vias aéreas superiores, pelo contato próximo e prolongado de uma pessoa susceptível com um doente que não esteja, um doente não tratado, que não esteja em tratamento. Então é isso. A hanseníase, antigamente, a lepra, como era conhecida, né, a pessoa tinha que ficar lá isolada. Tem cidades, inclusive, e aí depois até os professores de história podem falar isso com vocês, né? Tinha cidades, por exemplo, que se criavam vilas fora, separado da cidade, para que lá ficassem os leprosos, né? Assim, pessoas que estavam retiradas, a par da sociedade mesmo, que não poderiam conviver com as pessoas que não tivessem a lepra. Né? Isso causa muito estigma, muito preconceito, muito sofrimento para essas pessoas. Hoje em dia não. A lepra não tem cura hanseníase, mas tem tratamento. Então uma pessoa que esteja sendo tratada, ela vai ter uma vida diferente, né? Assim, tem uma série de restrições, o tratamento, mas ela tem, entendeu? Uma vida uma qualidade de vida diferente. E aí, de novo, né, hanseníase também não é uma doença para a qual não existe vacina. Bom, então, é esse tipo de cartaz aqui que eu tô falando, que eu falei com vocês anteriormente, né? Começa a aparecer manchas avermelhadas no corpo, você perde a sensibilidade. O que fazer? Procurar o serviço de saúde, tá bem? Com urgência, né? Aqui as doenças bacterianas, então aqui a hanseníase, ó, onde elas estão presentes no nosso país, ela está aqui presente. Bom, então olha só, vamos pensar aqui de novo, né? Quais as diferenças entre antivirais e antibióticos? Nós dissemos no finalzinho da aula 44 que antibióticos são os remédios que tratam doenças causadas por bactérias. Qual que é a diferença entre antibióticos e antivirais? Antivirais são medicamentos usados especificamente para tratar infecções virais. Já os antibióticos são medicamentos utilizados para combater infecções causadas por bactérias. O nome mesmo já diz, antivirais, antibióticos.
A maioria dos antivirais disponíveis atualmente para lidar, né, eles, com HIV, o vírus da herpes, hepatite B, hepatite C, o vírus da gripe, que muitos de nós optamos por tomar a vacina da gripe, né, contra o influenza, e aí é uma vacina que está disponível para determinada parte da população brasileira na rede pública de saúde, mas que também pode ser administrada na rede privada, e aí a pessoa, né, enfim, pagando por aquela vacina. Por isso que é aquilo que eu falei lá no início da aula, né? É sempre bom ter o acompanhamento de um médico, porque ele vai dizer, olha, se você não toma essa vacina, porque ela vai te trazer pode trazer mais prejuízos do que benefícios, ou sim, tome essa vacina, né? Mas isso é algo que a gente precisa atentar e sempre discutir com o médico da nossa confiança. Bom, e aí os cientistas, de maneira geral, eles querem estender o alcance desses antivirais que já são conhecidos, já existem, já são produzidos pela indústria farmacêutica para outras famílias, né, de patógenos, de agentes causadores de doença. É importante também dizer, né, que não se deve tomar antibióticos sem a prescrição de um médico, sem o acompanhamento de um médico, né? Infelizmente, a população brasileira faz uso errado, indiscriminado de medicamentos, dentre eles de forma muito específica de antibióticos. E aí, gente, a gente causa um problema sério, né? A gente deixa a bactéria, ela fica resistente àquele medicamento. E aí, enfim, traz uma série de prejuízos. A gente precisa de um outro medicamento. É muito sério, né? É isso que nós estamos falando aqui, ó. Quando você usa um antibiótico por um tempo menor do que o que deveria, com uma dosagem, uma prescrição errada, ou mesmo com uma frequência desnecessária, a bactéria, ela cria um mecanismo de defesa e aí de resistência àquele antibiótico. Aquele medicamento, ó, não faz mais diferença para a bactéria, ou seja, a gente prolonga, né, aquela doença, os sintomas daquela doença no nosso corpo, o que torna o tratamento da doença extremamente difícil e prolongado. E mais, a bactéria, ela pode ali se tornar resistente àquele antibiótico. Então, tanto não o tratamento é mais difícil para mim, como para outras pessoas também. Isso é um problema de saúde pública muito sério mesmo, gente. Vamos acabar, assim, né? Evitar essa prática de, o remédio que alguém tomou, que fez super bem, daí, não. Precisou de medicamento, com a prescrição médica. Bom, olha essa tirinha aí, que interessante, né? Do Cascão aí, até ele tá lavando as mãos, né? Aonde que nós estamos, né? Que até o Cascão que tem medo de água, de banho, tá aprendendo e tomando aí as suas medidas de higiene, suas medidas corretas, lavando a mão, saiu do banheiro, lava a mão, chegou em casa, lava a mão, né? Antes de comer, verifica se aquele alimento foi bem preparado, bem manuseado, foi higienizado da maneira correta. Lave as mãos antes de comer. Vamos ter hábitos de saúde não apenas por conta da pandemia, mas sobretudo para garantir a nossa qualidade de vida. Bom, no caderno então eu vou deixar aqui esses exercícios aqui para vocês irem preenchendo, né? E façam isso. Depois vocês coloquem aqui, se tiveram dúvidas, recorram a um livro, né? Deixem aqui no fórum, no chat, se vocês têm dúvida, tragam as dúvidas para a sala de aula, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Até uma próxima aula. Eu espero que o conteúdo tenha ficado claro para vocês, especialmente isso, né? Nós precisamos ter atenção à nossa saúde, prevenir de adquirirmos doenças que são preveníveis, né? Tomarmos os devidos cuidados, as vacinas quando elas estão disponíveis, procurar
o sistema, o serviço de saúde quando for necessário, não ter preconceitos e aí, né, garantir, procurar trabalhar para que todos tenhamos um saneamento básico adequado, qualidade de vida, saúde, higiene, e aí a gente vai, né, todo mundo caminhando para tentar mesmo, né, termos uma vida mais saudável. Ó, tchau para vocês, até a nossa próxima aula. Valeu!